Saudações, rapaziada. O sexto episódio aqui na BraboCast. Jonathan Silva, o Brabo, junto com o meu parceiro. É nóis, Luiz Cláudio. Mais uma vez aqui na Brabo, graças a Deus. E a Brabo tá crescendo demais, garoto. E hoje nós vamos entrevistar um convidado mais que especial. Quero apresentar para vocês o nosso parceiro e soldado, Alexandre Correia. Dá um forte abraço aí, Alexandre. Vamos lá. A câmera aqui? Isso. Essa mesmo. Pessoal, muito bem-vindo a todos no podcast. Curtam, se inscrevam, comentem, compartilhem, critiquem. Eu vim aqui com os rapazes, aceitei esse convite, cheguei atrasado. Problemas de vida de divorciado, sabe como é que é? A gente tem que, de alguma maneira, digerir os problemas. Mas eu vim aqui cumprir o meu compromisso, que acima de tudo o podcast dos meninos vem a serviço de uma causa. E a gente precisa entender que a causa ela precisa ser interpretada com muita seriedade, né? Porque ao que parece a dor do homem não importa, né? Não Ou importa. eu estou enganado? Mas, isso Alexandre, mesmo. acima de tudo isso que você mencionou aí, divórcio, bens materiais, você tem a sua vida. Né? Eu concordo aí, com você. Aí eu tenho observado, porque assim, eu estudei várias coisas pra gente chegar aqui e conversar. Obrigado. Né? A gente tem uma base para conversa. E realmente, Muito obrigado. olhando a situação do mundo hoje, no que se refere Muito gente. ao favorecimento ao homem, principalmente na questão de divórcio, tá ficando cada vez mais complicada. E vejo lá nas suas entrevistas que simplesmente você está pleiteando a sua vida de volta, para você seguir o seu caminho, né? Mas para que você venha pleitear isso, algo aconteceu lá atrás. Alexandre, onde você errou, irmão? Vamos lá. Depois eu vou dar uma exclusiva aqui para vocês de uma coisa que aconteceu. Certo. Onde é que o Alexandre errou? 24 anos e 8 meses de matrimônio, Luiz Cláudio. Você não pode dizer que eu não entendo de casamento. Aliás, Certo? pode dar aula, né? Eu acho que soaria pretensioso, né? Mas, inclusive, eu montei uma mentoria que ela chama Sinais, que é o seguinte. O homem, ele tem que entender o momento que ele perdeu. Falou tudo. Sabe por quê, Brau? Um homem, a doutora Rafaela Filter, que brinca do emocionado. O homem de verdade, o que foi criado como um homem, ele quer prover, ele quer agradar, ele quer satisfazer, ele quer cuidar dos filhos, ele quer ser o herói. Foda-se que condenam isso, chama de masculinidade, Foda-se. de masculinicídio, masculinipá, masculinipema. Eu não estou nem aí, mas eu sou criado aonde os homens cuidavam das mulheres. E as mulheres eram tratadas como rainhas do lar. Eu sou filho de mãe italiana. Em casa de mãe italiana, quem manda é a mãe, parceiro. Quem manda é a mãe. A mãe pega na cara do filho assim, dá na cara do filho, entendeu? Porque o sujeito vira homem. Entendeu? Quem é criado por mãe italiana sabe que a rédea é dura. E eu acostumei ver o meu pai um homem honrado e minha mãe a chefe do lar. Mas isso não desqualifica o homem como uma figura importante do lar. O que nós temos hoje é uma tremenda confusão que o cara querer cuidar da mulher, ela pode estar sem castrar a mulher. Ela trabalha, ela faz o que ela bem quer. Só que há parâmetros e limites. Agora, o homem querer cuidar, querer acolher, agora virou o quê? Não, isso é uma posição austera masculina, isso diminui a mulher. Tudo diminui a mulher, Luiz Cláudio? Tudo diminui. Então, para onde é que nós vamos? Dar a bunda? Sem nenhum dá quem quer, mas a verdade. gente vai dar a bunda? Oh, Pegando um gancho que você está falando, e eu quero até fazer uma afirmação aqui, ó, gente. É o seguinte, no caso do Alexandre, nada foi ainda resolvido. Eu não tenho direito de chegar na internet, brabo, ameaçar o cara, julgar o cara, porque ainda não tem criminoso na história. Pelo menos é o que eu venho acompanhando. Como que eu tenho direito de ir lá na internet e fazer um comentário horroroso, ameaçando uma pessoa que não foi julgada? Me diga. cara, eu vou falar uma coisa pra você, Alexandre. Eu acompanho a sua situação desde quando aconteceu. Né? Desde quando aconteceu. Eu já fiz vários vídeos comentando o que acontece. Eu acompanhei toda a dor desse cara, irmão. Quando você se emociona, quando você fala do seu filho, porque é o que eu falo pra vocês. O homem, ele é família. Eu passei isso, irmão. Quando eu saí da minha casa, o meu filho de 1 ano grudou na minha perna e falou: papai, não vai embora. Irmão, isso arrebentou com a minha vida. Você pegar, irmão, e saber que você não vai poder acompanhar o seu filho no dia a dia. Pô, o cara ele pode chegar cansado do serviço, quebrado. Ninguém se importa com a dor, com o sofrimento do homem. Então esse trabalho que a gente tem feito na internet tem ajudado vários caras. Quando eu vi a situação dele, a história dele é quase igual à minha. Quando fala, pode ver que ele até se emociona, porque fala do filho, irmão. O filho, a família é o bem mais precioso na vida do homem. E ele falou uma parada aqui que é real.
Ele não errou. Sabe qual foi o momento que ele errou? Foi o momento de não perceber os sinais que ela já dava, de que ela já tinha terminado com ele. Porque a mulher, ela é igual a tempestade, Luizão. A mulher, ela dá sinais. E 2 dos primeiros sinais, você pode confirmar aqui se eu estiver mentindo. Primeiro é a indiferença. Te trata com indiferença. Segundo, irmão, ela te evita. Não te beija mais na boca. Não te chama mais daqueles apelidos carinhosos. Começa a te evitar. E na maioria das vezes, irmão, isso já acontece porque já tem outro cara engatilhado. E ainda pior, cara, quando ela começa a conversar de uma forma negativa com os amigos a respeito do cara. Então, a questão do Alexandre, eu acompanhei todo o sofrimento desse cara. E eu acredito na inocência dele. Porque eu vejo no olho dele, eu vejo que ele é um cara... Sabe por que eu acredito sincero. também? Aliás, eu quero deixar aqui um parênteses aqui. É o seguinte, você chama de outra parte que você evita de falar o nome, né? Mas eu vou falar, Ana Hickman, aqui tá aberto pra você vir. Aliás, você teria que vir, porque, ó, no mundo que a gente vive hoje, do feminismo fortíssimo, tá? De uma esquerda que ataca... um cara que agride hoje, ele já estaria preso. O Alexandre tá solto ainda. Né? Porque ele é inocente. Ué, Eu não sei se... qualquer pessoa que agride hoje, ele vai preso, porque essa lei Maria da Penha é uma verdadeira desgraça pra vida do homem, bravo. Exatamente. E, então, Alexandre, voltando aqui, a sua maior dor, irmão, que eu tenho certeza disso, não é nem questão da mulher, mas a questão que, igual o Alexandre falou, a vida do homem é a missão do homem, Luizão. É amar, cuidar e proteger, construir família. O homem, quando ele constrói sua família, ele tem sua casa, ele tem seu trabalho, sua esposa, o seu filho, irmão, é tudo que o cara quer. Quer uma exclusiva? Por favor. Eu dei pra vocês Pode falar. de presente. Lembra da história da Flávia Cheirosa? Sim. Lembra? Então vamos lá. Escreve minha advogada e meu advogado, doutora Ângela Brito, professora doutora Ângela Brito e doutor Nelson Zé. A senhora Flávia Cheirosa prestou uma queixa contra Alexandre Belo Correia de violência doméstica com violência psicológica. Ela não conseguiu comprovar o alegado nem apontar qualquer conduta. Alexandre tenha causado prejuízo algum à sua saúde psicológica. Importa dizer que os fatos permanecem provados, resultando na improcedência da ação, isto é, ela perdeu a sentença. Ela perdeu. Então, o que eu quero dizer com isso? O homem, a gente vai e volta. Não suficiente, Ana Hickman, eu fui trabalhar com essa infeliz, ela se apaixonou, que não é problema meu, porque eu não mandei ela se apaixonar. Eu não correspondi, o que ela fez? Peguei em cima de mim. Então, por favor, eu estou esperando uma segunda instância da Ana Hickman, com provas robustas de absolvição minha. Eu tenho convicção que eu vou ser absolvido. E me vem essa infeliz que eu tive que trabalhar com ela por questões financeiras, porque eu precisava de dinheiro. Afinal, eu fui deixado sem nada. E o que ela fez? Ela não conseguiu pegar o Alexandre e pega no Alexandre. Sabe a mando de quem? Da Ana Hickman. Uau! Que malvada, né? Então, não suficiente querer me entubar a Maria da Penha. Tenta te foder de qualquer jeito. E que ainda afirmou publicamente, foi lá no Léo Dias, dizer que teve uma relação íntima comigo. Eu vi você falando que tem um números de ataques a você. Só no Léo Dias. Não, eu tenho um número melhor. Eu até onde eu contabilizei 1.300 ameaças de morte. Isso compreendendo de novembro de 23. Aí elas foram tem alguém processado, Alexandre? A ameaça de morte, a justiça ela funciona. Certo. Só que ela tem um timing que se você não entende esse timing da justiça, você morre na expectativa. Ele me ameaçou de morte. Até eu provar, até juntar, até fazer ata notaria. Já morreu. Até aqui, até ali, irmão. Agora, os jornalistas que me condenaram publicamente e promoveram o meu linchamento digital. No caso, o Léo Dias é um. Choquei. Certo. Você já sofreu um ataque de robô? Não, ainda Deixa eu te contar. Você tá aqui, quando você vem, tá 350 comentários. Isso aí acontece comigo muito, depois acabou. Amigo, isso é coordenado, isso é tecnologia. Isso não foi você que inventou, nem você. Isso é um engenheiro de TI. Pega e massacra o cara. Se o cara não tem preparo físico, coração, psicológico, cara... Você começa... Alexandre, deixa eu fazer uma pergunta pra vai você. lá. Cara, quando aconteceu essa questão sua aí, a mídia veio e colocou a sua imagem. Mano, eu falo porque eu acompanhei. Você tá entendendo? Por isso que eu acredito na sua inocência, que eu vejo verdade em você. A mídia veio e colocou sua imagem e te massacrou. Certo? Mas até hoje, não foi provado. Não provou nada. Não provou nada que você realmente agrediu. Pelo contrário, eu acompanho muito o Ricardo Veltrin.
Você conhece? Feltrin, né? Muito amigo. Feltrin. Ele, na época, tem no canal dele, tem quem quiser, é só ir lá, é Ricardo Feltrin, né? Tem lá ele com prints e áudios da Ana Hickman tentando forjar uma falsa acusação. Tentando forjar. Brabo, tem coisa pior. Então, rapidinho, só pra... Então, tipo assim, aí eu pergunto pra você, mesmo que for provado na justiça, porque eu sei que você é inocente, que eu acredito, dá pra ver a verdade, porque você é um paizão, eu acompanho você nas redes sociais, eu vejo você e o seu moleque, eu também sou pai e eu te admiro muito pela forma que você trata o seu filho. E mesmo se você for provado, a justiça provar que você é inocente, você quer apostar quanto, Luizão? Que não vai vir um desgraçado que acabou com a imagem desse cara, desse pai de família, É verdade. pedir desculpa. Não vai. Não vai. É isso, irmão, que eu fico mais indignado e por isso que eu trabalho em favor dos homens. Porque na hora de pegar a imagem do homem, falar, esse aqui é agressor, aconteceu com o Marcos Mercury. Marcos Melling. Marcos Melim. Cara, foi acusado, foi Lá absolvido. o Melling destruíram ele. Algumas acusações coordenadas. Você tá entendendo? É um ataque tudo- coordenado. E tudo por quê? Porque ele não quis colocar aquela... Como que é o nome daquela mulher lá? Esqueci. Ele tirou a mulher fora do projeto, a mulher falou que ele abusou. Ele foi provado a inocência dele. Pergunta se alguém que catou a imagem dele, colocou na mídia, destruiu a imagem dele. Pergunta se alguém veio pedir desculpa. E sabe qual que é o pior? Vamos lá. Foi provado que o Alexandre Correia é inocente. Pergunta se vai acontecer alguma coisa com a Ana Hickman. Não vai, irmão. Tal. Eu já acho só pelo fato. Vírgula, não é assim. Deixa eu só te corrigir você. Não é nem corrigir, deixa eu só situar você de uma coisa. Eu tenho 2 problemas de acusação com a Ana Hickman. A falsa denúncia de agressão e tem os crimes financeiros. Roubou. Sim. 979 dias. Não acharam um centavo. Sabe por que não acharam? Porque eu não roubei. Você tá sendo acusado, então, de agressão, de violência da doméstica, Maria da Penha, e de ter E roubado. existe um inquérito no DEIC de desvio de recursos, 22 milhões, 35 milhões, 50. Não provam nada. Não, mas não foi provam. você. Pelo que eu acompanhei, a Ana Hickman chegou onde ela chegou graças a Mas você. aí seria um outro assunto. Nós estamos aqui tratando da acusação Sim. propriamente dita. Veja vocês dois. Passou 900 e lá dias. Sim. 969. Eu fui pela porta da frente do DEIC e entreguei a abertura do meu sigilo bancário e fiscal. Eu entreguei, não pediram. E falei, doutor, o senhor quer meu passaporte? Não quero. Não precisa. Eu passei pela porta da frente do DEIC em dezembro de 23 com o doutor Enio Murad. Agora quem cuida é o doutor Bruno Ferulo. Competentíssimo, senão estava morto. Morto criminalmente. As acusações da Ana era coisa para eu estar em cadeia. Não prova nada. E pior, dela já foi provado autofalsificação em contrato, Isso. criação de empresa laranja, desvio de recurso. Né? E não aconteceu nada. Já está pedida a desconsideração da personalidade jurídica, que é o quê? O dinheiro da Hickman Serviços foi para outras contas subsidiadas, empresa que eu criei, amigão. 24 anos de trabalho. Só não dei a bunda, o resto eu fiz tudo para essa menina estar bem na vida. Tudo. Arrumei inimizade com todo mundo, porque o direito da Ana Hickman era prioritário. E aí, brabo? E aí, Luizão, como é que ficou? Tá, porque como eu fui aqui da Flávia Xeroz, eu acredito na justiça. Tem muitos homens que não acreditam mais. E é isso que eu falo pros caras. Acredite na justiça. Porque o dia que você deixar de acreditar na justiça, acabou pra você. Eu tava vendo aquela mortífera entrevista, porque assim, eu chamo de mortífera porque você matou um homem, tá? Você matou um homem, mas só que você esqueceu que o cara pode se reerguer, porque existe Deus que é a favor da verdade. Naquela mortífera entrevista na Record, que eu acompanhei passo a passo, ela usa umas expressões, Alexandre, eu quero saber você como homem, como você lidou com essas expressões. Eu vou falar aqui. Ela chamou você, ó, foi um covarde, um canalha. Você sabe o que significa canalha? Para você ir em rede mundial e você chamar um homem de canalha. Um homem que todo mundo sabe, Ana Hickman, que te pegou no fundo do poço e ajudou você a se levantar. Você viajou para vários países, tá? Com ele do lado, porque a gente acompanha a carreira de vocês. Como que você lidou com essas expressões? Vou citar só essas duas, sem contar as outras aqui, que ela falava que você fazia ela sentir um merda. Quando você fala que sentiu uma merda, você é a última coisa que pode existir em cima da terra. Isso são acusações muito sérias e palavras muito fortes. Você como homem, como que você lidou com essas palavras naquele momento em rede mundial? Naquele dia 26 de novembro, era por volta já de 11 horas da noite, a entrevista tinha acabado. Eu estava num apartamento alugado na rua Vanderlei, no 11º andar. Quando a entrevista acabou, eu falei, Luizão, acabou para mim, né? Eu acho que eu não tenho mais nada para fazer. Eu cortei a rede de proteção
eu escrevi uma carta para o meu filho. E aí a minha irmã Cláudia ligou para mim e falou: eu sei o que você vai fazer. Segura que eu estou chegando aí com o psiquiatra. Eu me lembro que você falou que ia ser jogado da sua Sabe sacada. por quê, Luizão? Acontece o seguinte: dinheiro perdido, pouco perdido. Saúde perdida, muito perdido. Dignidade perdida, tudo Tanta perdido. coisa. E como eu ia, me digam, rapazes, me defender, E o pior, me explica. e sabe qual que é o pior? O pior também eu acho que é na sua cabeça, eu vou falar também quando eu passei isso aí, eu passei isso aí, eu acho que eu cheguei nessa mesma situação que você. Uhum. É a questão do filho, irmão. Eu acho que é o que te pega mais é a questão do filho. Você saber que o seu filho, as pessoas podem estar acabando com a sua imagem, o seu filho pode um dia olhar pra você e falar, eu não quero ser igual a você. Porque essa era a minha preocupação. Uhum. Do meu filho pegar e falar, pô, falam tanto mal, a mãe falou tanto mal de você, as pessoas não estão falando tanto mal de você, inventando coisas sobre você, que seu filho acaba acreditando, e você tem, às vezes, medo de não escutar o seu filho, pai, quando eu crescer eu quero ser igual a você, porque eu acho que é o sonho de todo pai, né? Ouvir o seu filho falar, pai, quero ser igual a você. E o que aconteceu com você, Alexandre, pra mim, irmão, foi uma das piores coisas que acontece com o homem. Porque essa parada da mulher querer fuder com o homem, isso aí pra mim não me deixa indignado. Porque todo mundo sabe que a mulher, ela é narizinho em pé. A mulher, ela é egoísta, ela pensa nela. Foda-se se ela vai te fuder. Foda-se. A mulher, ela é tão pilantra, ela é tão mau caráter quando ela quer fuder com a vida do homem, que ela não tá nem preocupada nem com o filho. Porque isso que estão fazendo com você, pode afetar a vida do seu filho. Você não concorda comigo? Hoje, a sua relação com o seu filho, tá tranquilo ou ela tenta atrapalhar ainda? Peço desculpa ter me emocionado, que eu lembro. Não, mas aqui Pode você ficar em pode, paz. pode chorar, a gente sabe a dor de um homem como é. Me dá até um nó no estômago. Vamos lá. Milagrosamente, mesmo com todos os esforços da Ana e do Eduardo, o meu filho, ele me respeita. Milagrosamente. Vocês se falam o tempo todo? Então, de 60 dias para cá, a coisa tem ficado muito complicada, Luizão. As ligações que eram diárias desapareceram, as mensagens que eram diárias desapareceram. E eu não posso julgar o menino, porque quando me encontra um filho muito amoroso, muito respeitoso, e até onde se prove o contrário, a não ser que ele seja um ator profissional, coisa que é difícil, né? Ele demonstra muito amor e respeito pelo pai. Mas nós brigamos com 24 dias com a mãe e 6 dias com o pai. Então são 2 visitas quinzenais de 3 dias. Não dá para nós competirmos brabo com isso. Então, o homem inteligente, ele não compete com essa... Porque é uma questão matemática. Você entendeu? É muito difícil. É a mesma coisa. Se você ingerir água por 24 dias e o outro ingerir por 6, quem ingeriu por 24 está mais nutrido. Simples assim. Então, o que acontece? Quando meu filho está comigo, eu procuro fazer aquilo que ele gosta, eu procuro acolhê-lo, e como ele está com ele é um pré-puber muito precoce, ele tem 12 anos, 1,80 m, é praticamente um homem com 12 anos. Gigante. Fortão. Então, eu tento encaminhá-lo a coisas masculinas para que os valores masculinos, os valores de homem, não se percam ao longo do tempo. Entendi. Porque como eu sei que a desqualificação da figura paterna ela é um trabalho de base dentro do lar que ele mora, com a Ana e o Eduardo, é um trabalho de base. Eles diariamente falam mal de mim pro meu filho. Sim. Tranquilo, tá tudo bem. Ô Alexandre, infelizmente a gente vive num mundo onde o feminismo ele é muito forte. E aí eles confundem determinadas atitudes de um homem de verdade. Por exemplo, eu sempre fui um cara de liderança. Eu não vou ser um bunda mole sendo líder. Não tem nem condição. Nos corredores de TV, rolava que você era meio brutão, meio firme. Gente, eu não acho que ele era brutão. Pode ser, na hora do movimento ali, da adrenalina, não dá tempo de eu pedir um por favor. A gente trabalha com produção, a gente sabe como é que é, cara. Às vezes você fala um pouquinho mais ríspido, mas não significa que você está respeitando o seu amigo, o seu colega, o seu colaborador. Tá. A Ana Hickman, na sua entrevista, ela disse assim, ó. Alexandre exercia um forte controle sobre a minha rotina, afirmando que ele determinava horários de academia, mede compromissos pessoais, mas de uma forma ríspida. Isso é verdade? Olha só, um agente de uma pessoa que chegou no tamanho que a Ana Hickman chegou, que a Ana Hickman ela chegou num tamanho que nem mesmo ela imaginava.
Nós estávamos falando de exportar óculos para 38 países, programa de televisão, canal do YouTube, rede social. Então, aquilo era uma empresa. Uma empresa sem uma ordem, sem um controle e sem uma lista de prioridades sobre aquilo que deva ser feito ou não, é uma coisa muito complicada de se fazer. E a mim foi dada a autonomia disso. O que estranhamente aconteceu é que logo depois da falsa acusação, todos os incontáveis posts que me promoviam a melhor pessoa do mundo sumiram. Quem acompanha a Ana Hickman antes de tudo acontecer sabe. Foram muitas entrevistas a qual eu fui promovido como uma grande pessoa. Foi atribuído a mim parte do sucesso dela. E de uma hora para outra, quando conveniente foi, isso tudo desapareceu. Faz parte de um roteiro? Faz parte de um roteiro. Só que tem gente que lembra que ela falou. Tem entrevista gravada. Então, quer dizer, há uma distância entre o que foi dito e o que é dito hoje. Né? Então, nós temos duas realidades. Em qual realidade acreditar? Então, ela mentiu durante 2 décadas? Ela logrou o público durante 2 décadas? É isso? Então tá bom. Então ela mentiu. Ô, Alexandre, é que Você entendeu? É simples você identificar, né? Simples assim. Então ela mentiu, tá bom, então. Então, é que a verdade... Então eu era um merda, pronto. É que a verdade é o seguinte, o que eu falo pra galera que tá assistindo esse vídeo aí, você pode passar 30 anos, Luizão, viu, Alexandre, do lado da mulher. Você pode fazer o seu melhor, irmão. Você pode dar a sua vida, que foi o que você falou aqui no começo. Nós homens, nós já somos criados desde criança dentro das escolas e dentro de casa, pelas nossas mães e nosso pai, que você tem que amar, que você tem que proteger, que você jamais deve levantar a mão pra uma mulher, que você tem que cuidar dessa mulher. Já por outro lado, a mulher é ensinada o quê? Você tem que trabalhar, ser independente, não depender de homem. Então já coloca na cabeça das mulheres que o homem ele vai ser apenas para entrar na vida dela para ser útil. E quando ela tira 100% de aproveitamento, o que ela faz? Ela te chuta e pega outro e vai aproveitar de outro. Não tô falando que todas as mulheres fazem isso, mas a maioria faz isso. A maioria das mulheres faz isso. Isso é um fato, é uma verdade. Eu chamo de famosa mulher escada. Ela vai subindo de degrau em degrau nas costas dos homens. Aí quando ela chegar lá, ela te chuta. Então no começo o que ela faz? Ela te joga no pedestal, você é o amor da minha vida, você é um cara foda, você é o homem que eu quero estar do resto da vida. Sinto protegida perto de você. E o erro do homem é justamente acreditar nisso. Ela te joga no pedestal, você se sente o fodão. Mas quando ela te derruba, você fica perdido. Ô Alexandre, obviamente você, seus advogados, acompanham tudo que foi falado em entrevista, principalmente na época dos ataques. Seja sincero com a gente aqui, com o nosso público, que o Brabo hoje deve ter em torno de 5 milhões de seguidores, juntando todas as suas redes. Seja sincero. O que a Ana Hickman falou de verdade até agora? A respeito de vocês dois. Eu acho que sobre as acusações, eu acho que ela faltou com a verdade em tudo. Porque eu não agredi e eu não roubei. Se eu não agredi e eu não roubei, as acusações caíram por terra. Mas como eu disse no começo, o único culpado de estar nessa situação sou eu. Você. Não é ela. Não é ela. Cara, tem uma parte que Isso você eu fala concordo, que isso eu concordo. eu sozinho assim na entrevista, por mais que o homem seja duro, por mais... Olha, não merece isso. Tem uma Mas, entrevista Luizão, sua que é que ele fala assim, Brabo, ó, só pra pontuar aqui, ó. Ele falou que ele sentiu no momento que realmente ele entendeu a situação de quem está do lado, ele sabe quando foi? Porque ele teve um episódio de câncer. Aí ele estava no hospital e disse que nunca recebeu uma visita da Ana Hickman. Isso é verdade? Luizão, eu enfrentei 37 sessões de rádio e 8 de químio. Um tratamento muito agressivo. E foi dito que se eu sobrevivesse ao tratamento, eu estaria curado. E com a mão divina, eu me curei. Eu tinha um kiwi na base do cérebro, em metástase. A minha ex-esposa, ela não me acompanhou em uma sessão de rádio e uma de químio. Vou contar uma passagem para vocês. Na nossa mansão de Itu, havia uma parte coberta onde entrava a água da piscina. Presta atenção que isso é muito pontual. E haviam coelhos na casa. Coelhos? Coelhos. E coelho faz cocô e xixi por todos os lugares e cheira mal, que é como um saco de lixo aberto. E eu falava, Ana, prenda os coelhos, isso antes de eu adoecer, que esses coelhos estão defecando e urinando por tudo. Imagina, o coelho fazia o que queria. Legal. Aí eu com sonda, presta atenção que isso é muito sério. Eu com sonda,
tive forças de sair do quarto com a enfermeira, que eu já estava com uma enfermeira. Tinha acabado o meu tratamento quimioterápico e o radioterápico. Eu desci na piscina, só que o sol de tudo muito forte, sol de novembro. Eu fui me abrigar nessa parte coberta onde eu ia a piscina. Quando eu cheguei na parte coberta, subiu aquele cheiro de urina e fezes de coelho. 40 graus de sol, uma parte coberta. E eu, vomitei na hora. Eu falei, Ana, pelo amor de Deus, eu tô doente, eu preciso sair do quarto. Pois ela brigou e disse que ela tinha que me tolerar doente. Veja vocês dois. Pode parecer bobagem o que eu tô falando. Não, isso aconteceu comigo também. Isso aconteceu. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Desumano demais. Sabe o que acontece, irmão? Presta atenção. Você só vai descobrir a mulher que você tem quando você passar por uma crise financeira ou quando acontecer o que aconteceu com o Alexandre ficar doente. E mesmo depois disso, você ainda insistiu, correto? Ficou mais... Eu sentei em cima do erro. E por quê? Eu te entendo ser por quê. Porque é o seguinte. Porque eu tenho certeza que você vai concordar com o que eu vou falar aqui. Na sua cabeça, você tinha, na sua mente ali, a Ana Hickman do seu sonho. Que era a mulher com a qual você se apaixonou. A mãe dos seus filhos. Então, querendo ou não, você acreditava que ainda isso podia mudar. Que ela podia reconhecer, né, que ela estava errada, que a coisa mais importante ali é você, é os filhos. Você, querendo ou não, você não queria abrir mão. De alguma forma, você ainda insistiu, depois de ficar doente, ver que a Ana Hickman não te ajudou em porra nenhuma, deixou você se fudendo numa cama do hospital doente, né, mano? Só te tratou com indiferença. Mas, no fundo, você acreditava que um dia ela ia acordar pra vida. E ia voltar a reconhecer o cara que você era. E voltar a tudo se encaixar, o vento soprar ao favor de vocês novamente. Eu tenho certeza que você acreditava nisso. Por isso que você insistiu. E esse é o maior erro do homem. Já viu aquele ditado? Você não tem o poder sobre as ondas, mas você pode aprender a surfar? Se você não aprender a surfar, você vai morrer afogado, irmão. Ô, brabo. O homem, ele não muda a mulher. Você tem ideia do que é uma sessão de radioterapia que você fez, né? Irmão, quando eu peguei aquela porra daquela Covid, a porra da mulher foi pra balada, irmão. Fiquei em casa com a morrendo. Nossa, então, assim, ó, isso que o Alexandre tá falando é muito sério. Ela não acompanhou, segundo ele, né? Óbvio. Ela não acompanhou ele em nenhuma sessão. Brabo, a pessoa entra ali, ele entra de uma forma, ele sai desfigurado. Porque uma vez eu fiz um favor para um vizinho meu, eu levei ele 15 dias para fazer radioterapia. Cara, ele entrava de um jeito, o humor era um. Quando ele saía, estava totalmente desfigurado fisicamente e também no humor. Então isso destrói a pessoa. E é onde você precisa do apoio da pessoa que você pensa que é a mais próxima de você. Até mais que a tua mãe, porque diz a palavra de Deus, quando você casa, você abandona pai e mãe e você apega a tua esposa. Ela é tua família direta. Ela tá acima de tudo. E você imagina que ela vai estar do seu lado, brabo. E cadê a pessoa do seu lado no seu pior momento da vida? Então, assim, ó, Ana, presta atenção que eu vou falar pra você. Me prova o contrário, por gentileza. Aqui, o podcast tá aberto pra você. Outra, devolva a vida do cara. Devolva a vida do cara. Ele precisa continuar dando exemplo pro filho, tá? Para as pessoas que estão em volta. Devolva a vida do cara, é simples assim, pô. Às vezes não precisa... Eu fico de cara, por que esse negócio ainda não saiu? Foi 2023, Alexandre? 11 de novembro de 2023. Então, até agora, para vocês terem uma noção, havia o leilão da Casa Branca marcado, certo, onde aconteceria por um valor muito substancial e seria suficiente para pagar credor e ter ainda um sobejo, né, uma sobra. E ela foi lá e pedalou o leilão para frente. A estratégia da Ana e de seus advogados, com o apoio formal do senhor Eduardo Guedes, é me matar sem oxigênio, né, sem dinheiro, sem nada. Até agora eles não tiveram êxito na situação, mas acho que não vão deixar de tentar. A estratégia da Ana, ela é tão satânica que eu tenho 22 tentativas, 22 pedidos de prisão, né? Então, quando você olha para essa situação, Luizão, você tem duas maneiras de você olhar. Ou você vai matar o problema, ou você vai morrer no problema, né? E eu decidi matar o problema, que é o quê? Matar o medo, matar a angústia, matar a tristeza, matar a dificuldade. Porque se você não enfrenta isso de cabeça em pé, Luizão, você padece na tristeza. Você morre de tristeza, irmão. É verdade. Até, Alexandre, assim, um conselho de amigo, né? Eu não sei se você é o cara que tá na internet, porque eu creio que tá sendo a sua fonte de renda, certo? A única, graças a Deus. Que é o seu internauta, certo? É a única fonte de renda que você tá tendo. Gente, a gente tem que parar um pouco. Brasileiro, se amem mais, cara. Pra vocês julgar alguém num comentário,
de qualquer forma, a gente tem que ter a base, tem que ter a prova. Enquanto não tem prova, ó, se tem lei, tem pecado. Se não tem pecado, não tem lei, meu irmão. Por que você vai julgar uma pessoa ainda que não foi julgada ainda pela justiça? Aí fica lá na internet. Porque eu vi um comentário lá assim, Alexandre. É o Brabão, sabe? É o Brabão, agora tá parecendo uma franguinha, mansinho. Não. Eu já vi, eu andei os corredores da Record, já andei os corredores da Globo, já andei os corredores do SBT, tá? Eu tenho 44 anos, meu filho. Eu já encontrei com o Alexandre várias vezes, eu nunca vi, eu já vi ele ser um cara firme, né? Firme, assim como eu sou firme, e confundem isso. Então vamos parar com esse tipo de comentário pejorativo. Outra coisa, esse tipo de comentário você determina a vida da pessoa Luizão, às vezes. Porque tem gente que toma dores, cara, e quer ir para vias de fato. vou falar com você. Isso não vai parar, irmão. Então, Desculpa, mas tem, aqui, ó, presta atenção. eu sei que não vai, Isso mas não é o vai seguinte, parar. Sabe por que não vai parar, irmão? Porque a palavra da mulher, ela vale muito mais que a tem palavra poder hoje, né, Ela Bravo? vale muito mais que a palavra do homem. Mas Deus tá do Olha lado só de pra quem você tá ver. certo, tá? 22 acusações pra ele ser preso, ele não foi preso até hoje. Ou É seja, Deus, filho. se não pode. não é Deus, é porque ele é inocente, irmão. Exatamente, vai. Porque se fosse provado que ele realmente acreditou, ele tava preso. É isso que eu penso. Por que o Alexandre não tá preso? Você tá se foi entendendo? tão nítido? Então presta atenção. Olha o que ele falou uma parada aqui, que é o que eu falo direto pros meus seguidores. A mulher é o seguinte, irmão. A mulher, ela termina com você, ela não quer só terminar com você. Ela quer fazer você se sentir um bosta. Um merda. Ela quer ver você se fuder. Ela quer destruir você de todas as maneiras. Primeira maneira é fazendo o seu filho ter uma visão de que você é o errado, você é o monstro da relação. Pro seu filho olhar pra você e falar: eu não quero você como pai. Você bateu na minha mãe. Você magoou, você agrediu minha mãe, você tá fazendo minha mãe sofrer. Mas na verdade quem tá sofrendo é o cara. Dá pra você ver no semblante do Alexandre que ele não tá legal, irmão. Dá pra você ver que ele tá vindo até aqui com a força do braço. O café, irmão. Porque o outro no lugar dele, irmão, com a carreira que ele tem, com a imagem que ele construiu, e questão de meia dúzia de palavras da Ana Hickman, hoje destruiu a imagem do cara, ou tá tentando destruir, esse outro cara já tinha se Alexandre, em matado, que irmão. ano você parou de dormir com a Ana Hickman? Vocês separaram de corpos? Na verdade, Luizão, eu fui em fevereiro de 2023, de uma hora para outra, falou: olha, eu acho melhor você sair do quarto, e dormimos em quartos separados. Eu, na boa fé... Ela falou isso pra você. Falou. E eu, na boa fé, como a casa era muito grande, tem 9 suítes, Sim. né? E 9 suítes confortáveis, eu falei: não é o problema do quarto, né? Vamos sair, deixa a menina respirar. Vamos ver, às vezes é uma fase, é um período, né? Só que aí, Luizão, foi o endosso do erro. Porque se ela falou isso pra mim, eu não devia ter saído do quarto, eu devia ter saído da casa. Da casa. Aí a gente Exatamente. volta para o que eu disse alguns minutos atrás. O único culpado de se encontrar nessa situação sou eu. Você. Ela foi absolutamente, né, malandramente explícita e eu não percebi. O que eu acho que fica muito confuso muitas vezes é que se as mulheres soubessem que se elas falassem a verdade para os seus maridos, as coisas ficavam muito mais fáceis. Porque qual era o problema e a dificuldade, Bravo, da outra parte chegar e falar assim: olha, meu amigo, eu não amo mais você. Vamos acabar? Tá bom. Mas na verdade, olha, Mas o que eu Alexandre, quero te perguntar é o seguinte. Você entendeu? Ela começou a andar com a do Guedes quando? Foi nessa ocasião? Eu não tenho ideia. mano, posso falar a verdade tá. pra você? Eu vou ser sincero com você, eu vou falar o que eu acho. Eu acho que ela já tava com o Edu Guedes dando com ele, irmão. Sabe por quê? Sabe por quê? Irmão, sabe por quê? Vou falar um bagulho pra você, irmão, ó. Sinais de traição. Eu falo porque eu estudei muito sobre isso aí. Mudança de comportamento. É igual ele falou. A mulher pegou, chegou nele. Ah, você acabou de falar que é brabo, mas eu acho que se as mulheres falassem a verdade pros seus maridos, ó, eu não te amo mais. Ela não fala com a boca, irmão. Ela fala com sinais. Isso. Mulher, eu falo pra rapaziada. Mulher, ela não é o que fala. Ela é o que demonstra. E o comportamento e a postura da Ana Hickman com você já tava demonstrando que ela já tava interessada Você no quer ver cara. uma coisa? Você tem lá sua esposa. De uma hora para outra ela começa a demorar para responder mensagem de Não, WhatsApp, são tudo sinais. dá um perdidinho em você, você pergunta, não responde, tá numa reuniãozinha de grupo, diminui você, tá numa coisa familiar, diminui você, você é promovido a lixo do nada, uma pequena discussão vira uma grande contenda verbal. Então, o que que acontece? Isso tudo são esses sinais, que é o que eu insisto muito na mentoria, que o homem que está hoje se relacionando, e ele está vendo isso, pula fora. Porra, pula fora antes que você saia por uma medida protetiva. Pula fora antes que você receba uma denúncia de agressão ou uma falsa denúncia de agressão. Pula fora para você não perder a sua dignidade. Porque uma coisa é você chegar na sua empresa que você trabalha e dizer: eu me divorciei.
Outra coisa é a empresa tomar conhecimento que judicialmente você está com uma medida protetiva nas costas. Você está morto. Era. Aí, brabo, você morre dentro de casa, morre pro filho, morre como homem, morre como empresário, morre como executivo, gente. morre como gente. Foi o que eu falei pra você. Ela tenta destruir a sua vida de todas as maneiras. Que nem nessa questão que você tá falando aí, Alexandre. O que acontece? Cara, a mulher ela vai dando sinais. E por que ela faz isso? Porque ela não quer largar de você, ela não quer te falar. Ela tá mostrando que, não quer, que ela não te quer mais. Isso é um sinais da pessoa que é narcisista. Ela vai dando sinais, ela vai te diminuindo, ela vai te diminuindo, vai te tratando com indiferença, você vai percebendo a mudança. Até o dia que você chega e você termina com ela pra ela passar como certo, pô, quem largou foi você. O narcisismo faz isso. Ela vai dando sinais, ela vai te tratando mal, vai te tratando como lixo, com indiferença, até você pegar a raiva daquela pessoa, você terminar o relacionamento, porque você como homem, você não vai aceitar uma mulher te tratando como lixo, você não vai aceitar a mulher te diminuindo. Aí o que você fala? Pô, você não deixa de lado a emoção e age com a cabeça de cima, com a razão. Pera lá, eu gosto, tenho meu filho, mas eu não posso ser tratado dessa maneira. Porque acima de tudo isso tem a minha dignidade, então eu vou separar dessa mulher. Verdade. Aí você separa, o que ela faz? Ó, quem largou foi ele. Verdade. Isso é sinais de mulheres que são narcisistas. Ô Alexandre, na noite da agressão, eu vi na entrevista da Ana, tem algumas coisas meio obscuras, né? Mas você sempre tá batendo ali na tecla que você, né, diz pra gente que realmente aconteceu. Só que a Ana fala que aquela ferida no braço dela, né? O hematoma no braço dela, é porque ela se trancou na porta da cozinha e você foi lá forçar a porta e ela ficou brigando com você ali, os cachorros latindo tal, e aí você... Confere isso aí? O que realmente foi aquele... Eu já vi, mas fala pro nosso público realmente o que aconteceu naquela noite. Antes da gente chegar no fato, você sabe o que é um laudo de IML indireto? Aquele que você faz por telefone. Né? É o laudo que ela tem. É um laudo que ela tem? Um laudo indireto. Isso não, cara. E você sabia que essa tal mancha roxa apareceu e não tem um registro disso no IML? Ah, não. Aí você já tá de brincadeira. Pelo amor de Mas Deus, é o que eu tô te falando, velho. O que realmente aconteceu ali, cara? Fala pra O que gente. aconteceu que ela arrumou outro cara eu acho que se eu tivesse ele, agredir ela mesmo, quando eu vou agredir alguém, eu já vou... Mano, o estrago é grande se eu for. Posso falar? Né? Eu penso dessa forma. Alexandre, desculpa a forma que eu vou te falar aqui, que eu sou meio sem Mas papo. depois você relata pra gente o que realmente aconteceu ali. Eu sou meio sem papo na língua. Por isso que a rapaziada gosta de mim. O que aconteceu é o seguinte. Ana Hickman estava se envolvendo com o talaricão lá, o safado lá. Como que é o nome dele lá? O Edu? Safado, irmão. Que conhece o cara, vai ficar de ideia com a mulher do cara. O homem sem maldade tem que respeitar o teu homem, porque irmão. foi muito rápido. Não, né, irmão, rapaz? papo reto, Foi Luizão. muito rápido. Comigo funciona o seguinte, eu irmão. não tô aqui taxando que você é talarico. Ah, é talarico. Eduardo Guedes, quem chama? É isso mesmo, Edu Guedes. Safado, talarico. A ideia é essa. Porque um homem respeita outro homem. Se eu te conheço, se você é casado, eu vou pegar sua mulher, irmão? Ah, vai se fuder, irmão. Aliás, esse negócio de homem cumprimentar a mulher com um beijinho também, vai com cuidado, parceiro. Vai com cuidado. Irmão, o que aconteceu é o seguinte, papo reto. Vou passar a visão certa aqui, porque nós não tem esse bagulho de ficar conversando fiado. Ela foi lá, começou a se envolver com esse cara e quis descartar ele. Mas só como não quiser descartar ele, quis também fuder com a vida do cara. Pra quê? Por que as mulheres fazem? Faz o seguinte. A mulher arruma outro cara, ela larga de você, ela te coloca uma medida protetiva, sabe por quê? Não é porque você agrediu. É pra você não ter acesso a ela, não querer, tipo assim, ela pensa assim, pô, se eu meter uma medida protetiva aqui, ele não vai poder chegar perto de mim. Ele não chegando perto de mim, ele não atrapalha meu relacionamento com esse cara que eu tô aqui agora. As mulheres fazem isso, irmão. Aí, o que antecedeu lá que você ia dizer? Tô errado, Alexandre? Ele tá querendo rir. Não faz isso? Foi assim, era uma tarde de sábado, e estávamos numa mesa de almoço, eu, meu filho e a Ana, e ela abordou um tema com o meu filho, sem consulta prévia, um tema nevrálgico. O meu filho começou a chorar muito, eu fui ficando muito perturbado com aquela situação, porque o Alexandre chorava demais. Eu subi e fui para o quarto que eu estava ocupando. Eu voltei depois de 15 minutos, o meu filho continuava chorando e ela com o mesmo tema. Onde eu disse para o meu filho saísse da mesa, pegasse o iPad, fosse para a galeria da casa, que ficava a 40 metros. E eu fui falar para ela, mas o que está acontecendo com você? Você veio me falar desse assunto? Isso não é assunto para uma criança. Foi subindo o tom, os dois levantaram da mesa, a discussão foi ficando acalorada. Aonde, então, ela disse que ia chamar a polícia porque ela tinha sido agredida. Eu falei, você tá louco? Você vai chamar a polícia, vai acabar com a tua carreira, vai acabar com a nossa vida. Vamos falar isso aqui de maneira... Então, ela saiu pela porta, foi até a churrasqueira, pegou o celular e o carregador. No que ela foi voltar e fechar a porta, com bastante violência, porque era uma porta grande, ela é uma mulher alta e forte como um homem, que eu já experimentei o peso da mão dela. Eu, então, interrompi o curso da porta com o pé no chão. E no que a porta deu um tranco,
o trinco bateu aqui, na interseção do braço. Tá? Então ela foi aqui, ela foi fechar e o trinco bateu aqui, nesse braço. E o roxo apareceu nesse braço. Agora calma, olha só. Se você tem uma porta, você tem um batente aqui. Olha que estranho, o roxo apareceu só de um lado, do outro não apareceu. Porta mágica. Você entendeu, Luizão? Entendi. Então é assim. Então essa ideia lá de que ela se trancou na cozinha lá... Não, de fato, aí ela se trancou. Ela se trancou, certo. Ligou, falou que estava sendo agredida. Quando eu vi que o bicho pegou, eu falei, liguei para o advogado da Vaza empresa. Falou, olha, vai embora que você vai ser preso. Eu falei, mas eu não agredi, vai embora que você vai ser preso. preso. Peguei algumas coisas, fui embora, fui tentar falar com meu filho. Eles estavam todos no As funcionárias viram tudo isso? Viram e testemunharam e As disseram duas, que a teu favor? nunca houve agressão, Então já era. não houve agressão no dia, tá? Então, o que já era motivo, Luizão, suficiente para eu ter sido absolvido em primeira instância. Se as testemunhas disseram, nunca houve anteriormente agressão, então não há anterioridade de agressão e não houve no dia, duas mulheres, já era fato de se encerrar. O seu processo está correndo em qual delegacia? Você pode falar isso ou não? Ou é preferível? Isso está em segredo de justiça. Eu aguardo a resposta da segunda instância da acusação da Maria da Penha. O crime do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, de violência psicológica contra meu filho, eu fui absolvido. Tá? Graças a Deus. Mas eu aguardo agora a segunda instância. Eu levei uma pena, que é uma pena quase placebo, é a pena mais leve que tem, para aguardar a segunda instância. Eu estou muito convicto que o meu advogado, o Dr. Tiago Banning, vai conseguir a minha absolvição. Isso tira a paz, não tira, Alexandre? Eu não durmo, brabo, 5 horas seguidas já há mais de ano. De tudo o que aconteceu com você, o que mais te dói, irmão? Que você fala, pô, mano, o que tipo assim, que... eu acho que pelo as coisas que eu já vi, é a questão que mais te machuca, é a questão do filho, né? Igual você falou. Olha, por sorte divina, do filho eu não posso reclamar, brabo, porque a gente tem casos de que a mulher pega e some 2.000 quilômetros com o filho. Tem casos que o cara não tem acesso ao filho. Tem casos que é falsa acusação de estupro. Então, o meu caso em relação ao meu filho, eu preciso ser muito homem e honesto. Eu tô no lucro. Tá no lucro ainda. No filho, eu tô no lucro. Mesmo ainda ela e o outro lá falando mal de você. Brabo, eu tô no lucro. Tema filho, eu tô no lucro. Porque tem cada caso que você já deve ter escutado, que é assim, o cara ceifa a própria vida. Ele perde a razão de viver. Então, no filho, eu tô no lucro. O que me machuca é que durante 24 anos eu trabalhei e isso tudo foi jogado na lata do lixo, né? Pô, é isso que eu ia te perguntar. Com relação aos diretores de televisão, você não recebeu mais proposta de trabalho, nada? Isso mutilou tudo? A Record, de uma hora para outra, comprou a mentira da Ana, porque houve um diretor que escutou a verdade. Na qual você está acionando a justiça também. Isso. Então, na verdade, a Record comprou a história da Ana, né? E, na verdade, eles praticaram um crime também, porque eles gravaram uma entrevista recheada de falsas acusações. Luizão, eu insisto, aonde está o dinheiro que eu roubei? Aonde está o dinheiro que o Alexandre roubou? Me provem. E, Ana, você também tem... enquanto você não vir aqui ou em outro veículo de comunicação e provar... E eu creio que você vai ter uma decepção muito grande. Porque não traz o safado do talarico, eu vou dar um tapa na orelha dele. Que eu não gosto tá aberto aqui para você vir, mas mostre de onde roubou. Porque até agora, gente, um cara que é ladrão, um cara que é agressor, minha irmã, já estaria preso. Desculpe, ainda mais gente que trabalha na mídia, super conhecido, super relacionado dentro dos meios de comunicação mais importantes desse país, tendo o seu passaporte, está inteiriço? Eu quis entregar, a polícia não quis absorver o meu passaporte. E eu, Luizão, eu hoje sobrevivo das minhas redes sociais, né? Não é que o meu padrão de vida caiu. Eu não tenho padrão de vida, né? Até outro dia eu mostrei para uma pessoa na minha casa, falou, olha, eu dormi aqui e acordei num apartamento emprestado de 35 metros do meu amigo Juliano, né? E hoje, graças a Deus, eu ocupo um imóvel que foi ocupado por 12 anos pela minha cunhada Fernanda Hickman e seu maridinho, aquele vagabundo daquele Island, que nem condomínio eu pagava. Vagabundo. Sabe vagabundo manso? Vagabundo. Vagabundo manso. Mas o dele vai chegar, né? Um dia a vida vai contar uma história para ele triste. Eu gosto muito pouco dele.
Vou falar uma coisa pra você, irmão. Complicado, né, cara? Eu falo pros meus seguidores o seguinte, eu tenho um grupo, eu tenho 3 grupos no WhatsApp, cada grupo tem um pouco mais de 1.000 pessoas, sem contar o grupo no Telegram, no Facebook tem um grupo de 60 mil. Então eu cuido de vários homens, né, pro relacionamento. Então, vários caras que me mandam mensagem, é sempre a mesma coisa. É o cara, ele começa a ficar com a mulher ali, tá? Anos. E por isso que eu falo pra você, você pode ficar, foi seu 24 anos junto? 24 anos e 8 meses. 24 anos, 8 meses. Irmão, você pode ficar 30 anos do lado da mulher, 50 anos. O dia que essa mulher falar o seguinte, por isso que eu falo que mulheres são egoístas. Mulheres, o homem não. O homem dele pensa na família. A mulher não, a mulher só pensa nela. O dia que a mulher pegar e falar o seguinte, ó, não quero mais, foda-se filho, foda-se família, foda-se tudo. Eu quero viver isso aqui agora. Ela vai viver isso, ela não quer saber. Se tiver que te derrubar, se tiver que destruir com a sua carreira, com a sua vida, pra ela viver o que ela quer viver, ela vai fazer isso, irmão. Então, o que os homens precisam entender? No caso do Alexandre. A mulher, ela dá sinal. Começou a dar sinal, não insiste, irmão. Porque a sua forma de querer insistir, porque tem uma frase, Alexandre, que fala o seguinte, filho não segura homem, e segura. Segura, porque eu fiquei casado, eu fiquei 3 meses empurrando com a barriga, já não tava tendo sentimento pela mulher. Porque eu não queria abandonar meu filho. Porque uma coisa, igual você falar, eu tô nulo com meu filho, mas eu duvido que você não gostaria de ter a vida que você tinha com seu filho antigamente. Todo dia chegar a dar um beijo de boa noite no seu filho. Ao contrário, Jonathan, eu hoje vivo melhor com meu filho há 15 dias do que antes. antes. Sabe por quê? Porque antes se fazia a vontade da rainha de Suxas. Então a rainha de Suxas tinha que ter os seus anseios atendidos. E ficavam eu e o meu filho à mercê da vontade da mãe. Hoje mesmo, vendo ele a cada 15 dias, eu consigo ter com ele uma convivência muito mais íntima, muito mais próxima. E fazer o que você realmente muito mais gosta. de confidencialidade, né? Porque a gente conversa sobre tudo, né? É um menino muito grande, muito forte, então ele gosta de coisas de menino. E é muito interessante, a gente divide opiniões, ele pergunta, ele se interessa. Já tá ensinando ele sobre a mulherada? Ainda Você não? sabe que não, porque na verdade o que acontece? Esses meninos muito precoces, eles têm uma explosão de testosterona dentro deles, né? Então se você acende o pavio, se apagar o pavio depois é complicado. E o menino, ainda mais ele, que não é papo de pai, é muito, muito bonito, muito alto, é o mais alto da sala, bonito, filho de celebridade. Então ele precisa ter uma reserva de que pode ser que ele seja promovido a herói, mas pode ser que ele seja promovido a vilão. Então ele precisa saber, se ele um dia vier a se interessar por uma menina, de trato respeitoso, com toda a cautela, com todo o cuidado, e o que seja pertinente para a idade dele. Porque 12, 13, 14, 15 anos é um beijinho, é um abraço, é um segurar na mão, né? É tudo muito inocente, né? Eu fico um pouco assim com pais que empurram os filhos por uma vida sexual tão precoce e depois, Jonathan, eles não conseguem reverter. Né? Então o menino ele começa a não respeitar. Então eu acho que é muito isso também, né? Um outro erro que os homens cometem quando eles passam pelo que eu passei, você passou, eles pegam uma namorada, põem dentro de casa e faz o filho fotografar com a namorada para fazer raiva para outra mulher. Isso é um erro muito grande. Eu não me relacionei com ninguém há 36 meses até hoje porque eu vivo para o meu filho. Eu pretendo me relacionar? Pretendo. Com quem? Não sei. Mas isso não é prioridade. Um dos erros também que os povos cometem é o seguinte. O homem ele sai de um relacionamento. Porque, cara, não é só questão 24 anos onde as pessoas tentam destruir a sua imagem. Eu te olhando aqui assim, eu não vejo você 100% ainda. Imagina, irmão, se eu tô com 30, tá bom já. Eu não te vejo 100% ainda. Que idade você tem? Eu tenho 32. 32? Cara, eu falo assim, de superado, tipo... Eu era bom nessa idade, eu fazia um sucesso. Tô com 54. Eu não vejo você 100% completamente recuperado, porque a questão que aconteceu com você, uma coisa é você, Luizão, ser mal falado na sua cidade, outra coisa é você ser mal falado na mídia. Jonathan, eu tô espatifado. Dá pra perceber, você tá sendo gentil, eu tô espatifado. Espatifado. Ô Alexandre, Eu todo dia eu acordo, eu junto meus pedaços. O que te faz você todo dia lutar, irmão, contra essa dor que você sente hoje? É a fé. Eu sou um homem de muita fé, temente a Deus, mas eu sou de candomblé. Mas sou temente a Deus, Deus é a força maior. As pessoas têm uma nítida confusão com isso, né? Que é de matriz de religião africana. E nós somos tementes a Deus. Deus é o ser maior superior, único, onipotente, onipresente. A fé me trouxe até aqui e a esperança de dignamente um dia meu filho vir morar comigo, eu poder
conduzi-lo a uma atividade esportiva, poder comprar uma roupinha para ele, poder levá-lo a comer um sanduíche, porque eu tive tudo, rapaz. Eu, na tua idade, morava em apartamento de altíssimo padrão, com cartão de crédito, com roupas, com balada, com pá, com pum, com pay, com pó. E a vida é muito rápida, Jonathan. Tudo passa muito rápido. E se você não percebe aonde você está naquele momento, você tem uma falsa impressão que aquele bom momento não passa nunca. Tem uma frase, eu vou falar um pouco o que aconteceu comigo. Teve uma época, quando eu me separei, aí a mulher não deixava eu ver meu filho. Tá. Irmão, eu trabalhava de caminhoneiro, fazia entrega na Cristal, né? Na Império. Eu nunca imaginava que eu ia fazer o sucesso que eu faço hoje na internet. E de noite eu fazia iFood. E na minha mente, ficava assim na minha mente. Principalmente quando a mulher já tá com outro. Porque querendo ou não, você fica se comparando com outro cara. Por que ela largou de mim e tá com o outro? O outro é melhor do que eu. E pior, a mulher começa a viajar, fazer... Mano, eu lembro uma vez que eu entrei no Instagram da minha ex, que a pior erro que o cara faz é stalkear, né? Foi igual o soldado falou ali. Não existe corno, existe curioso. Aí eu fui lá e olhei. Aí eu vi lá, ela fez uma na praia com o cara. Mano, aquilo lá me deixou mal. Aí legal. Aí depois que eu superei ela, começou a usar o filho. Isso me deixou muito pior ainda. Cara, chegou uma vez... Não acaba chegou nunca. uma vez, eu ficava perguntando, eu chorava todo dia às 3 horas da manhã. Só que eu nunca cheguei de mostrar fraqueza pra ninguém. Pra todo mundo eu tava bem, tô forte. Mas quando eu chegava em casa, mano, deitava a cabeça no travesseiro. Só eu e Deus sabe o que eu passei. Eu pensava em se matar todo santo Que dia. idade tem seu filho hoje? Meu filho tem 7. Ah, que graça. Como se chama? Benício, um abraço e um beijo pro meu filho Benício. O moleque é zica, hein? O brabinho. E teve um dia que eu tava fazendo entrega no iFood, eu não aguentei. Era uma guerra interna dentro da minha mente. Quando o homem, ele tá passando... A maior batalha do homem, Alexandre, é dentro da sua mente. E muitas das vezes, irmão, a sua mente vai ser o tatame, é o ringue. E o seu maior adversário é você mesmo. Você perde pra você mesmo, irmão. Ficava, você é um bosta, você é um lixo, seu filho vai chamar outro de pai. Isso me corroía por dentro. Até que chegou um dia que eu cheguei na frente do pontilhão, eu ia tirar minha vida. Eu tava com a bag nas costas, eu tava trabalhando com a bis da minha mãe, porque no iFood roubaram a minha moto, largou da mulher, perdi o emprego, caí numa porra de uma depressão, roubaram minha moto, fui começar a trabalhar com a moto da minha mãe, voltar pra casa da mãe, porque o homem tem que... Ou o homem, quando ele tem que recomeçar, ou ele tem que voltar pra casa da mãe, ou se socar dentro de um cômodo, né, recomeçar do zero só com o colchão no chão, eu passei por isso. Certo? E quando eu cheguei com a bag, eu tirei a bag das costas do iFood, eu ia tirar minha vida, uma voz dentro da minha mente falou, tudo vai dar certo. Mano, eu não sei, velho. Eu acreditei naquela voz. E no outro dia eu tava com o celular na mão, vendo uns vídeos no TikTok, postei um vídeo no TikTok, no outro dia eu acordei, meu celular tava travando. O vídeo bateu 2 milhões de visualização. O brabo. Aí pegou. Aí eu comecei a fazer esse trabalho, eu comecei a estudar sobre relacionamento, e hoje eu consigo ajudar vários caras. Então, quando eu olho pra você, eu falei pra você, eu não te vejo você 100%, porque eu sei que não é fácil, irmão. Uma pessoa como você que construiu uma carreira, uma imagem de muitos anos, em questão de pouco tempo, 2, 3 anos, tudo ser destruído. Brabo, o que acontece? Dor é dor, né? A sua dor não é maior que a minha não é maior que a tua. Não existe Sim, não existe. Isso não é uma... Eu acho que a dor ela só chega a níveis estratosféricos numa acusação de estupro, né? Do pai ser acusado de estuprar uma filha. Aí eu acho que a coisa já sai do controle. Isso. Os homens que conseguem suportar essa dor, eu acho que são verdadeiros... Esses são os heróis. Você imagina você ser acusado de estuprar uma filha. Você tem ideia disso? Aí a sua dor fica pequena, aí a minha dor fica pequena, entendeu? Mas voltando no assunto. Nós aprendemos que no fundo do poço você aprende aquilo que o topo da montanha jamais vai te ensinar. O fundo do poço ensina o que o topo da montanha jamais vai te ensinar. Você está lá em cima, você não aprende nada, irmão. Não aprende. Você gasta, você vive, você faz negócio, você passa, você pum, você pega, agita e tal, vodka, e aqui, vai, e charuto, e viar, tá. Só que você não tem tempo para olhar ao seu redor. E o grande problema dos homens, eles não se preocupam com eles não se curam. Eles saem de um casamento que eles foram traídos, brabo, me corrija se eu estou errado. Eles caem na mão de menina errada, caem na gandaia, caem na droga, caem no pó, caem no boteco. Você não vai resolver seus problemas no boteco, parceiro. Boteco não resolve problema de ninguém. Eu não quero nem falar do topo da montanha, não, porque isso aí realmente, quando a gente tá lá em cima, a gente é o bichão da goiaba. É o bichão da goiaba, né?
A gente sabe, a gente acompanha ali Uhum. o casamento de vocês praticamente desde o começo, a história que aparece pra gente. E a gente viu que tem extrapolaram em certos momentos, mas isso é extremamente normal na vida de dois jovens. Eu quero falar do que nós estamos vivendo hoje. Né? O que você está passando hoje, olhando para a tua imagem, você está estraçalhado. Né? Mas a Ana Hickman, naquela mesma entrevista massacrante, porque eu acho que mesmo o cara merecendo, Alexandre, desculpe, eu acho que aquilo ali não deveria ter sido em rede nacional, porque tem coisas que a gente resolve em off. Eu converso coisas por ele que eu não tenho necessidade de falar aqui de frente à televisão, né? Eu penso assim, eu sou de dupla sertaneja, eu ando mais com meu parceiro do que talvez com minha mulher. Então eu convivo com o cara, então não tenho necessidade de expor tudo. Então mesmo o cara merecendo, eu acho que não precisava ela ir em rede nacional, obviamente amparada por uma caralhada de advogados, que eu tenho certeza, né? Ela falou que você chamava ela de gorda de vez em quando. Vamos fazer uma alusão disso aqui, vamos trazer para uma lei que, se aprovada, Alexandre, desculpe eu falar, se tiver ainda dentro do enquadro, talvez você esteja enquadrado até dentro da misoginia, que é essa lei infernal, tão quanto a Maria da Penha. Eu queria que você comentasse em cima dessa lei Maria da Penha, que foi em cima de uma falsa acusação, eles formaram uma lei. O que você tem a falar da Maria da Penha para as pessoas que hoje vão se relacionar, por exemplo, usando o teu exemplo? Talvez vocês fiquem um pouco desapontados comigo, mas eu vou dizer uma coisa para vocês que é muito interessante sobre o meu ponto de vista e eu estou longe de ser o dono da verdade. Não adianta nós lutarmos contra a lei Maria da Penha. Esquece. Não percam o tempo de vocês. Não percam o tempo criticando a lei Maria da Penha. Não percam o tempo criticando a feminista, porque as feministas põem a gente no bolso. Elas são organizadas, unidas, preparadas, instruídas e inteligentes. O homem, ele é desunido, ele é a primeira coisa que chama o amigo de corno. Verdade. Se não ajuda mais, já deixa o cara de lado. Eu fui abandonado por 95% dos meus amigos. E os filhos da puta comeram e beberam nas minhas contas muito. Então vai escutando só. E as que chamam de corno hoje lá pra galera. Então vamos lá. Então o que acontece? Nós temos que olhar para as eleições desse ano. As eleições de você, menino, e vocês têm um papel fundamental de promover pessoas, candidatos a deputado federal. Vai o Gilberto Brau. Que vão. O Gilbertão é nosso. Saldanha. Mas então, vamos lá, 2. Tem que ter mais, né? Nós precisamos de 10. Com 10, nós já vamos lá e falamos: olha, Lei Maria da Penha, tá vendo esse parágrafo aqui? Vamos pôr uma vírgula, vamos colocar um artigo, vamos para aqui, vamos mudar aqui, vamos adequar. Porque se a gente brigar para adequar a Lei Maria da Penha, bravo, Luizão. Não vai conseguir. Não, mas é mais fácil nós adequarmos a Lei Maria da Penha e torná-la menos desequilibrada do que irmos contra a Lei Maria da Penha, porque o desequilíbrio da Lei Maria da Penha é o que vitimiza o homem. Veja só você, se realmente uma falsa acusação der à mulher 8 anos de cadeia, opa... Vai melhorar bastante. E aqui parou, né? Não, inclusive... Você entendeu, Luizão? É verdade. Aí a mulher vai falar, opa, se eu errar aqui, opa... Aí fica também, aquela amiguinha satanás dela empurrando ela pra frente, entendeu? Só me corrige, quem que é acho que é uma deputada que ela já tava com esse projeto de lei pra eu acho que é a Juliana Zanata. Mas, brabo, de novo eu falo, você e o Luizão, vocês têm uma missão aqui, que vocês não sabem, o de vocês é missão. Vocês precisam promover pessoas que vão... Não briga com a Lei Maria da Penha. Não, eu não sou contra... Põe os caras como deputado federal. E o gato que votou, igual aquele merda daquele Marangoni, seu bosta, seu deputado de merda, aquele Marangoni que quis fazer uma lei nas minhas costas, você viu o que aconteceu com o deputado Marangoni? Não, saiu na mão com a mulherzinha dele. Tadinho, né, Marangoni? Um beijo, seu otário. Otário. Eu colocaria Alexandre da Penha. Então, você pega um otário igual esse Marangoni, que é um otário, e eu vou falar um dia na cara dele que ele é um otário, é um bosta. Vamos promover esse encontro aqui. Quis fazer uma lei nas minhas costas, uma lei de stalking. Olha lá, teve um probleminha com a mulher. Tem que pegar 10 imbecis que nem esse e fazer campanha para não votar. Você, com esse monte de seguidor, vocês têm a máquina na mão. É promover pares de Saldanha, pares de Gilberto Brau. Caras que vão chegar lá com consciência. Verdade. O Saldanha é mais fervoroso cristão, o Saldanha ele é mais engessado, mas é um cara de bem.
É um cara que olha a vida pelo princípio de Deus. princípio. Gilberto mais moderno, mais maleável. Entendeu? Mais Não, maleável. até eu vou, daqui 2 anos eu que vou estar lá, irmão. Vou pôr fogo naquela porra lá, mano. Entendeu? Daqui 2 anos é Correto. vereador. Você Vereador, tem que tentar eu vou- deputado deputado federal. federal. Não adianta estadual, é federal, gente. Eu fiquei muda a história Cara, federal. tem um amigo meu Uhum. que ele trabalha. Ele falou pra mim, falou que os caras da esquerda me odeiam. Falou, irmão, os caras te odeiam. Mas eles odeiam qualquer um, eles odeiam eles ele mesmos. Ele chegou lá e viu uns caras com o telefone vendo meu vídeo. Os caras não gostam de mim nem a pau. Ah, a Globo News fez uma matéria sobre mim, não sei se você chegou a ver. Metendo pau, falando que eu sou machista, que eu sou misógino e os caralho. Porque o que que acontece? Eu concordo com o que você falou. Não tem que acabar com a Lei Maria da Penha. Não, A Lei da Maria da tem Penha, que funcionar, a Maria né? da Penha é o seguinte, a Lei Maria da Penha, ela foi criada pra quê? Pra proteger as mulheres de homens abusivos, correto? Só que a mulherada não pode usar dessa mesma lei que foi criada pra ajudar elas, Pra ferrar o cara, né? pra ferrar homens, irmão. Fuder. Ô, Brabo, me conta uma coisa. Você já ouviu falar de subnotificação de crime contra o homem? Não. Então, o que é a subnotificação de crime contra o homem? Quantos homens sofrem violência doméstica? Você sabe Vários. responder? Cadê? Cadê o da? Onde está? Isso chama subnotificação de crimes contra o homem. Se um homem vai a uma delegacia fazer uma Ele é denúncia taxado de de uma otário. agressão, vai tomar uma cerveja, vai pra cá, vai pra pei, vai pra pu, vai pra pá. A mulher foi agredir um homem, ele segurou uma mulher, ele já rodou, irmão. Já era. Pega cara bruto que nem vocês, segura pra não apanhar, a marca da sua mão ficou. Acabou pra você, parceiro. Ô, Gilberto, Vai, Falou tá, tudo. Gilberto. Ele Um grande falou abraço tudo, pro Gilberto Brau, meu amigo. Gilbertão. Ô, Alexandre, eu vi um vídeo dessa semana de um senhor que ele separou da esposa por motivo óbvio, né? Que ela, muito agressiva, né? Mas a mulher foi lá e meteu uma medida protetiva. O que ele fez? Ele mudou de estado, meu irmão, pra ficar longe da mulher. Adivinha o que ela fez? Mudou pra perto dele e começou a atazanar a vida. Essa semana passada foram buscar o cara. Porque tava... Então, gente, mas Agora me aí, diga. aí é que tá. É a falha da Aí a gente vem 2 passos para trás. Eu acabei de pontuar para os meninos aqui sobre notificação de crime contra o homem. Não existe. Número 2, Defensoria Pública. Vai precisar da Defensoria Pública para você ver o que ela faz com você. Pede prazo, te fode, não te defende. Defensoria Pública é a base do feminismo. O homem de baixa A estrutura renda, do feminismo o tá ali. homem de baixa renda não tem defesa. Então você quer fazer a coisa a favor do homem, você monta uma bancada de advogado para dar para esse homem apoio psicossocial. Sabe aquele cara que trabalha empreitada, sai segunda, volta sexta-feira? Sabe quantos caras desse voltam em casa, sumiu geladeira, fogão, filho, mulher, sumiu tudo? Mulher pegou, pôs no caminhão e foi embora. Eu tenho a história de um zelador que trabalhou num prédio meu, cara trabalhador, dormia no prédio por conta da distância, morava em Caieiras, trabalhava na Pompeia, uma viagem, né? O cara não tem condição. E o prédio exigia muito dele. Saiu numa segunda, quando chegou na sexta-feira, não tinha fogão, não tinha cama, não tinha TV, não tinha armário, não tinha nada, e nem o filho. O filho foi parar na Bahia. Falou tudo. Aí se ele quiser ver o filho, o que ele faz? Vai pra Bahia com dinheiro de quem? Do Espírito Santo? Tem um caso aí. Entendeu, gente? É muito mais. Por isso que eu digo, nós. Agora, vocês, meninos, vocês têm, me permitam isso. Vocês têm uma missão que é pegar uma listinha de deputado, igual esse otário desse Marangoni, pôr o X no peito. Não deixar esse cara se reeleger. E pegar Saldanha, Gilberto Brown e outros que estejam na causa Em prol dos homens. e pôr dos homens. Então você tira 10 e coloca 10. Experimenta pra você ver se 10 não Porque funciona. esse negócio que você tá falando, Alexandre. Você tá entendendo? Aham. Experimenta. Porque aí você pega uma bancada de advogado, de recém-formados, não deixa os caras ficar sem ter defesa. Os homens não têm defesa, não tem apoio psicossocial. O cara está deprimido, às vezes não é nem depressão, é baixa testosterona. O índice de baixa testosterona nos homens é muito. Esses caras que trabalham muito, e muito estresse, muito tudo, é muito liberação de cortisol. O cara não tem testosterona para reagir. É químico o problema dele. O doutor Loyola defende isso muito bem. Um cara fantástico, o doutor Alessandro Loyola, que ele fala, muitas vezes a depressão é baixa testosterona, irmão. O problema é mais embaixo. O homem está abandonado. O homem está abandonado, brabo. Abandono da figura masculina. Se curar o abandono da figura masculina, a gente tem força para lutar o quê? Ninguém quer acabar com a Maria da Penha. Pode ser feminista à vontade. Agora, vamos só falar uma coisa. O que aconteceu com as feministas com os travecos pondo o pau de fora no banheiro feminino? E aí? Mijaram para trás? Inclusive. Ficou todo mundo mansinha? Ô, tadinha. Tão boazinhas as feministas. Foram coniventes com os travequinhos. Mas olha só, o que você falou aqui no começo agora, Alexandre, é verdade. O feminismo, ele é unido. Então, você está aqui, nós homens, nós temos que se unir.
Mas aí, É o que eu- Bravo, é o que eu- de novo, é mais missão pra você. Exatamente. Você tá chamando É o no que eu- peito uma coisa que você vai ter que ter, Não, eu tô mas falando aí com nós você, tem- menino. nós tem peito Você pra vai fazer. ter que ter, você é novo, Cara, eu tô esse falando. dia, Você vai ter que ter fôlego pra sustentar, Alexandre, porque é esse dia, responsabilidade. Alexandre, sabe quantos que eu tinha um Instagram com quase 1 milhão? Foi derrubado. Tá. Subi outro chegando quase 1 milhão, foi derrubado de novo. Tá. Eu perdi umas 5, 6 contas no Instagram. Eita. Se é outro no meu lugar, já tinha desistido. Não desiste. Eu não desisto, irmão. Vai Pode linha, tentar derrubar. vai linha de transmissão. Vai, mas sabe por quê? Opera dessa maneira que eu tô. Me permita sugerir, sabe? Opera isso, traz os caras, deixa os caras falar. Mas cara consciente, irmão. Cara que fale um português correto. Cara que vai subir lá numa tribuna vai em representar. Brasília e vai representar e não fazer papel de otário. Que saiba debater. Que evite confronto com o feminista. Que pare de atacar a Lei Maria da Penha, que não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Essa estratégia não funciona. Chega dessa estratégia. É lutar para quê? Mudar alguns parágrafos da lei e tornar ela menos desequilibrada. Se ela se equilibrar um pouquinho, tá aqui, mulheres e homens. Se a gente fizer isso aqui, já melhora. Já melhora um caminhão, brabo. Entendeu? E esses deputados usarem os seus fundos partidários para montar bancadas de advogado para esse homem não precisar da defensoria pública. Então ele sofreu lá uma falsa acusação, ele tem como se defender, o cara não tem como se defender. O pobre coitado do cara não sabe o direito dele. Mas a mulher sabe. Ele tá fudido. Ele tem que voltar para a obra segunda-feira. Aí tá lá o pedido de prisão, a pensão atrasada. O cara não sabe fazer, irmão. E sem apoio nenhum. O cara tá estrangulado. O que o cara faz? Infelizmente, Cachaça. é isso mesmo. Ô Alexandre, pra gente concluir, Tá. volta lá no assunto lá. É óbvio, se você tá na internet, porque você dá muita importância para seus ouvintes, as pessoas que dão palavra de apoio a você, que deve ter bastante também, né, cara? Não é só aquelas que falam mal, que atacam, não. O que você diria, principalmente aqui pro o público da BraboCast, o que você diria para eles que pensam que o outro lado conta a história completa? Gente, é muito simples. A pergunta é simples. Cadê o dinheiro que eu roubei? Né? Vamos questionar as provas que eu tenho contra a falsa acusação, que são robustas. E, de novo, tal como eu fui agraciado com esse encerramento do processo que a Flávia Cheirosa covardemente tentou mover contra mim, eu acredito no arquivamento do meu processo contra a Ana, que seria a minha absolvição em segunda instância e o trancamento do inquérito do DEIC. Eu acho que, tal como vocês me deram a oportunidade, a voz e o tempo de vocês, tem lá também o Ricardo Feltrin, tem o Felipe Campos. Então, há pessoas que estão dispostas pela verdade, não é que gostam de mim. Sabe o que a gente podia fazer? Quando você vai ser absolvido, isso aí eu tenho certeza disso. Eu tenho plena quero o certeza. seguinte, Até que você então. prova o contrário, viu, dona Ana? Eu quero o seguinte. Você precisa provar o contrário. Eu quero o seguinte, não, mas presta atenção. Eu me comprometo aqui com o público. Você vai voltar aqui, nós vai esfregar na cara de todo mundo sua inocência. Nós vai obrigar, irmão. Nós vai pedir aqui as pessoas se desculpar porque tentaram sua imagem. E também trazer o Ricardo Feltrin. Consegue trocar uma ideia com ele? Vem vocês dois? ele é bravo. Vamos. Ele é top, porque ele, mano, é top. Ele fez um vídeo agora do Gilberto Brau, falando do Guipa. O Guipa tá doido na internet. Ah, o Guipa, né? Eu tive com o feminino. Ô, O Guipa precisa ficar mais calmo, ele tá muito Ô, irritado. Alexandre, se você pudesse mudar alguma coisa lá atrás, porque a gente tem que falar pra frente, mas a gente aprende com os erros, né? Porque esse pra trás, ele pode ser o pra frente, não é verdade? E a gente repetia a mesma besteira. O que você mudaria lá em questão de relacionamento, financeiro e tudo mais? Conselho você daria assim pro público? Assim, Eu acho assim, eu cometi um erro, dos erros que eu cometi. Em 2018, nós separamos de corpos. Ela foi para um lado, eu fui para o outro. E foi tão bem feito que nunca ninguém soube. Né? Não, peraí, só pra entender. Vocês separaram em 2018. Caramba, né? Achou que era de 2023. Não. Não, essa que veio Houve a uma briga. separação de corpos amigável. Vocês foram na mesma casa, só que separaram. Ela foi para um lado, eu fui para o outro. Legal, mas tudo amigavelmente, continuava sócio, sem briga, sem escândalo, sem nada, e escondemos isso da imprensa porque seria ruim para a imagem dela. Aonde foi o erro? Eu ter voltado. Porque o amor é como o cristal. Você não remenda o cristal. Você remenda a madeira, você remenda... Uma louça. Mas o cristal você não remenda. Verdade. O amor é o cristal. Partiu. Brabo, perdeu. Acabou. Então você que tá aí, irmão, tá? Escuta aí a rapaziada, tenha dignidade. E se tá com sinais, por favor, vai embora. Pega tuas coisas, antes que você tome uma falsa denúncia de agressão, antes que você tome uma medida protetiva, aí você tenha que sair forçosamente do seu lar, que é muito pior. E eu posso tomar a liberdade de fazer um pedido pra tu?
esposa, meu. Tu declarou lá no Pânico pro Emílio lá, que você leva 2 títulos, de corno e qualquer outro. Eu não me lembro de. Não fala isso não, cara. Não fala isso tô não. brincando. A gente Não bate. fala Tá isso não, sabe por quê, Ô, cara? Vitão. Eu não encaro quem foi traído como corno. Eu não encaro. Não, é o que acontece. Não, vamos mudar o pezinho da palavra. Safado é quem traiu, meu irmão. Eu fiquei invocado. Agora, meu traído que aceita. Aí é o corno. Esse é o corno. Aí é o corno. Você aceitou, Alexandre, a traição? Oh, jamais. Então tá de corno, porra. Irmão, ó. Para de usar esse título aí que não É. é um homem de responsabilidade, de Obrigado. empresa, que o outro aqui colocou no hype do show business uma pessoa que hoje detém marcas importantes. Olha a sua dimensão. Não usa esse terminho fajuta, Pode que deixar. acaba com a dignidade de um homem. Pode deixar. Cara, Tá bom? E eu tinha outra impressão de você por não ter conversado contigo, porque nos encontrar, a gente encontrou várias vezes. Talvez meu rosto não é familiar É com gente você, boa mas sou pra caralho. observador. Gente boa, cara. Gente boa. Não é isso que o povo fala, não. Falou que você era meio ignorantão, meio brabão. É, o povo falava, Aí o né? Gilberto Broco falou, não, mano, ele não é nada disso que o povo fala. Como é que eu falei? A pessoa aqui, porque as pessoas criam uma imagem, tenta destruir a imagem do cara. Mas eu quero dar um conselho pra rapaziada aí. Que bom, o Gilberto falou bem de mim. Que Isso. bom. Vai gostar pra caramba. É muito Cara, casual, viu? eu tenho um recado pra passar pra rapaziada aí. É o seguinte. O homem ele tem as 2 escolhas mais importantes da vida do homem. É quando ele for escolher a mulher com qual ele vai se relacionar. E muitos homens não estão preparados pra escolher essa mulher. Deixa se levar pela beleza. Deixa de observar os sinais, postura, caráter, valores e a essência. E a segunda decisão mais importante na vida do homem. O momento que você precisa tirar essa pessoa da sua vida. Que é o momento que você percebe que essa pessoa já não quer mais saber de você. Você quer ficar ainda insistindo, empurrando com a barriga. E isso pode te encarretar o que aconteceu com o Alexandre. Verdade. Esse é meu conselho pra rapaziada. Quer deixar algum recado, Alexandre? Olha, eu acho que todo mundo agora, né, que os homens que estão aí nessa condição se unam, se aproximem dos rapazes. Vamos lá, gente, temos eleições pela frente. Olhem os candidatos. Aquele que fez lei contra o homem, aquele que usou, né, a máquina da lei, do papel, para produzir leis populistas para se favorecer junto ao público feminino, promovendo os homens à área social. Por favor, tire esse cara lá. Sabe, tira ele de Brasília e coloca outro. Tem gente boa, tem o Brown, tem o Saldanha, tem um monte de gente bacana aí para ir lá e nos defender os nossos direitos, tá bom? Curtam, se inscrevam, comentem, compartilhem e fiquem com Deus aí. Valeu, rapaziada. Obrigado pela presença de vocês. Curte aí a nossa página, BraboCast. E tamo junto, hein? E Pangaré nunca mais, né, Luizão? Verdade. E é isso aí, gente. A gente preferiu conversar assuntos, não aquelas mimizeiras lá que a gente já sabe de tudo, lá da outra parte, como diz o Alexandre, tá? Aqui tá aberto para ela vir mostrar a versão dela e eu quero que você me prove o ano. Eu quero ver o desfecho da situação, quero que vocês envolvidos devolvam a vida de um homem, deixa o homem viver, tá? Por favor. Então aqui tá aberto as portas na hora que você quiser vir e nós estamos juntos. Hoje nós preferimos falar de coisas que estão acontecendo no momento e a situação do Alexandre como estava e fiquei preocupado. Abraço. Valeu. Ô, Alexandre, obrigado, irmão. Foi bom?